INCC, IGPM, CUB, o que é esse monte de sigla que todo mundo sai falando e tem muita gente no mercado imobiliário que não sabe o que é, mas nesse vídeo eu vou te explicar, porque isso aqui pode fazer diferença numa mesa de negociação ou até na hora de tu escolher para o teu cliente. E o IPCA também, eu escolho a tabela pelo INCC, pelo IPCA, se eu puder escolher, e se eu não puder, como que eu explico para o meu cliente quanto que é a variação e por que ele tem que pagar essa bendita variação, esse reajuste, esse indexador. Já faz o seguinte, já curte esse vídeo aqui, já te inscreve no canal, curte esse vídeo, te inscrever no canal. Bom, vamos embora, vamos entender o que é o INCC, o que é o IGPM e o que é o CUB. Primeiro, vocês têm que entender o que? Eles são indexadores, são correções, normalmente vão corrigir os contratos de construtora principalmente. Quando a gente fala financiamento bancário, normalmente é a TR só. Por isso que a gente fala que financiamento é muito bom porque a correção é muito baixinha. É a TR. Agora, INCC, o que é? Quando tu compra imóvel na planta, o custo de construção demora 3 anos, 2 anos, 4 anos, depende, né? Tem obras para ser entregue, por exemplo, de alto padrão, que às vezes tu compra para 6 anos, 8 anos. Balneário Camboriú agora tem uma obra para 10 anos, né? O Senatal era para 10 anos. Só que hoje construir custa um valor. Daqui a um ano custa outro, 2 anos outro. Então é o que corrige esse contrato. Isso tem que ficar claro. INCC, Índice Nacional da Construção Civil, é o custo de obra. Custo de obra. Então, a grande maioria dos contratos na fase de obra é feita pelo INCC, porque é o custo da obra. Só que depois que a obra é entregue, muitas vezes ainda tem um parcelamento direto com a construtora, que pode ter uma taxa de juros, normalmente atrelado uma taxa mais um outro indexador. Qual que normalmente é? IGPM. O que é isso, Murilo? Índice Geral de Preço de Mercado. Esse aí é o que corrige, por exemplo, o aluguel. Eu vou mostrar para vocês que ele costuma ser o mais alto. Então, IGPM normalmente é maior que a INCC. E o CUB? O CUB também é da construção civil, é o custo unitário básico de construção. A diferença do CUB para o INCC é que o CUB tem diferença por estados. Então, cada estado faz o seu CUB ali, mas tem também um CUB geral do Brasil, que normalmente ele fica próximo do INCC, mas ele pode variar. E é o que eu quero mostrar aqui. Óbvio que eu ia ter uma tabela para vocês. Olha só, aqui quero mostrar para vocês a variação tanto do INCC quanto do IGPM, quanto do CUB nos últimos 10 anos. Pode ver, olha o INCC, 9, 5, 6, 8... 16 em 2021, o custo da construção explodiu durante a pandemia, tudo ficou mais caro, né? 2022, 11%. Então, imagina assim, contratos atrelados ao INCC aqui, o cara comprou na planta, comprou por um valor, comprou por 100 mil o terreno. Depois de um ano, 16% de aumento. Foi para 116 mil. E o IGPM não ficou para trás, olha aqui 2020. E 2021, 23%. Isso aqui é reajuste de aluguel. Aluguel, isso aqui também, ó, 20% em 2 anos. Depois corrigiu, né? Reduziu depois porque explodiu aqui o IGPM. Bom, mas vocês têm que entender essa dinâmica. O que é melhor, o que é pior? Olha o CUB, 8, 9, 9. Meu Deus do céu. E agora? Tô ferrado? Não tô. O que meu cliente faz? Ó, eu trouxe aqui uma variação média desses índices nos últimos 10 anos. Então a gente tem mais ou menos 8% de variação, 8,39 no INCC e 8,20 no CUB. São parecidas. Aqui no INCC a gente diz que ultimamente está entre 6% e 7%, porque a gente teve esses anos aqui, ó, esses dois aqui jogaram a régua para cima. Normalmente fica entre 6% e 7%, e o CUB tem que tomar um certo cuidado com ele, porque o preço da mão de obra tem subido muito, né? Uma tendência no Brasil é que a mão de obra está ficando escassa na construção civil. Muita gente não quer trabalhar na construção civil mais, não quer trabalhar de pedreiro não. E o pedreiro que está lá, o mestre de obras que está lá, não quer que o filho dele trabalhe de pedreiro também. Então o INCC tende a subir aqui se não acharem novas tecnologias que substituam essa mão de obra braçal, né? Mas entre 6% e 7%. CUB está aqui mais ou menos 8%. E olha o IGPM. Esse aqui, se tiver que fazer uma escolha, eu não jogava o IGPM, porque o IGPM não é só construção. Então ele tem outras coisas atreladas, tipo alimento, moradia e tudo mais. Então o IGPM costuma ser maior. Então se eu vou botar o meu cliente, eu não coloco ele no IGPM. E a gente tem o IPCA também. O IPCA varia, depende também do ano. Mas esse ano, por exemplo, vai estar em 5%, 5,5%. Então o IPCA talvez fique um pouco abaixo do INCC, enfim, vai depender da negociação. Mas, Murilo, o IPCA também já bateu 10, já bateu 12. Tudo vai depender, todos os índices que dependem do quê? De mercado. As coisas encarece também a construção. E é por isso que, imagina só, como que eu vou comprar um imóvel que vai ser entregue daqui a 3 anos ou 4 anos, eu compro com o valor de agora? Como que eu vou garantir esse valor lá no final? Se o preço muda, só tem um jeito. Tem um jeito sim. Como? Crédito associativo. A pessoa compra e garante o preço congelado. Não paga esses 8, 9, 10% ao ano. Ao ano! Ah, Murilo, mas paga juros de obra. Muito menor. O juro de obra é muito menor. E é a forma mais barata de vocês comprarem um
imóvel é no crédito associativo. Não é o que eu acho, são dados. E contra dados, contra fatos, não há argumentos. Então, entendeu aqui o que é o INCC, Índice Nacional de Construção Civil, IGPM e o CUB? E olha só a variação deles. Pode pegar essa tabelinha para te ter. Se um dia tu precisar mostrar para um cliente, para te mostrar qual a melhor tabela. Se ele vai para o IPCA, de repente o IPCA pode ser melhor do que o IGPM. Eu iria no IPCA do que o IGPM. INCC ou IPCA? Depende, eu olharia para o cenário de mercado. Vamos ver. Olha, eu acho que eu iria no IPCA sim, nos próximos 3 anos. Olha, isso é análise. Isso é ser um especialista. E para aprender e poder mostrar para o teu cliente que o juro de obra é mais barato que isso aqui tudo, mas muito mais, tem que te inscrever no canal aqui do YouTube que eu trago mais conteúdo como esse aqui. Bom, né? Então, já curte também.